E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer aí as últimas informações do nosso Verdão, galera. Estou trazendo aqui para vocês o ESPN FC, falando aí tudo sobre as últimas novidades do Verdão, galera. Fica até o final do vídeo aí e não deixa de dar aquele like, beleza? Os caras dão risada, eles não aguentam. Vamos seguir falando de Libertadores, olha, que começou com um assunto muito sério envolvendo o Palmeiras, né? A gente vai falar do grupo do Palmeiras, mas não tem como falar do Palmeiras se não falar do que está acontecendo com relação ao racismo. O Palmeiras já se manifestou desde o absurdo na Libertadores Sub-20, o que aconteceu lá com o Cerro Porteño, envolvendo o Luigi e tal. A forma como a Leila se manifestou também, depois que soube da punição que foi dada ao Cerro Porteño, que é uma punição ínfima, né? E calhou o quê? Do Cerro Porteño, que é no mesmo grupo do Palmeiras na Libertadores da América, né? Essas coisas com o futebol cansa de fazer isso, cansa de fazer isso. E é o seguinte, o presidente da Conmebol, o Alejandro Domingues, foi questionado sobre a movimentação dos clubes brasileiros, porque teve uma manifestação também de clubes argentinos e uruguaios dizendo que quando a coisa aperta para os brasileiros, aí eles recorrem ao racismo, mas quando vem torcedor aqui do Peñarol, vem torcedor argentino também e apanha aqui nas ruas do Brasil e tal, Rio de Janeiro e tudo, nada é feito, aí prende os caras aqui. Enfim, tá essa conversa, um joga para lá, joga para cá. E aí o Alejandro Domingues foi questionado, falou, você consegue imaginar, depois de ter feito um discurso em português contra o racismo, né? Ele foi questionado, e aí, se os clubes brasileiros saem da Libertadores, é uma manifestação, aí não vai ter mais clube brasileiro na Libertadores. O que acontece? Vamos ver. ¿Se imagina una Copa Libertadores sin equipos brasileños? ¿Sin qué? Sin equipos brasileños. Eso sería como Tarzán sin chita. Impossível. Aí o negócio fica complicado, né? Aí a Leila Pereira, que não estava no local, o Boazzi que estava lá. Paulo Boazzi, aliás, uma manifestação. Exatamente, que a gente Parabéns vai mostrar também com o presidente do Cerro Porteño. Aí a Leila, que não estava lá, se manifestou sobre esta comparação absolutamente infeliz do presidente da Conmebol. Quando eu vi a declaração, confesso que custei acreditar que ela fosse verdadeira. Achei até que pudesse ser um vídeo manipulado por inteligência artificial. Aliás, acho que nem mesmo inteligência artificial seria capaz de produzir uma declaração tão desastrosa quanto esta. Declaração da Leila Pereira. Aí o Alejandro Domingues também postou pedindo desculpas, uma nota oficial, tá? A expressão que utilizei é uma frase popular e jamais tive intenção de menosprezar nem desqualificar ninguém. A Conmebol Libertadores é impensável sem a participação de clubes dos 10 países membros, tá? Ele abre para todo mundo, tá? A questão é a seguinte, até para passar para os companheiros, depois a gente vai colocar o trecho do Paulo Boazzi também conversando com o presidente do Cerro Porteño, aliás, conversando, só ele falou, né? O presidente do Cerro Porteño, aquele sorrisinho dele e tal, um papinho também que não levou a lugar nenhum, mas foi bem o dirigente do Palmeiras. A questão é a seguinte, eu tenho certeza, posso estar sendo muito ingênuo, mas eu tenho certeza absoluta que o presidente da Conmebol, ele não quis dizer isso. Não foi a intenção dele, falou, eu vou apontar o dedo, eu vou chamar os brasileiros de macaco. Porque, para quem não sabe, né, a Chita é a macaca que vivia com Tarzan, certo? E essa comparação dele foi absolutamente infeliz. Infeliz, porque se a gente está falando de racismo, de um jogador brasileiro, jogador do Palmeiras, no Sub-20, que sofreu ali no estádio, com torcedores imitando macacos, isso. Aí você faz uma comparação da Chita com o Tarzan, que você está se referindo ao macaco também. Quer dizer, é de uma infelicidade absurda. Vamos colocar de novo a justificativa dele, porque eu claramente, para mim, estou muito claro que ele não fez isso com um tom de provocação. Isso é um absurdo, o presidente da Conmebol fazer uma provocação dela. Não existe isso. Ele não pensou. Porém, ele fez. Ele fez. Então lá, a expressão que eu utilizei é uma frase popular e jamais tive a intenção de menosprezar nem desqualificar ninguém. A Conmebol Libertadores é impensável sem a participação de clubes dos 10 países membros. Ele podia fazer analogia com 1 milhão de coisas, que tem 1 milhão de analogias que podiam ser feitas com relação a não ter clubes brasileiros na Libertadores. Ele pegou talvez a única que ele não pudesse, né? E aí eu fico pensando como vai ser o clima dessa Libertadores, envolvendo os clubes brasileiros, né?
principalmente o jogo do Palmeiras com o Cerro Porteño, como é que vai ser. Esse aí é o papo do Buozzi com o presidente do Cerro Porteño. Olha lá. E esse papo aí viralizou também no Paraguai, a imprensa paraguaia dizendo que o presidente do Cerro não deveria ter deixado o dirigente do Palmeiras tocar nele. Ele não tem direito de tocar no presidente do Cerro Porteño em território paraguaio, ele não está autorizado a isso. E aí eles foram para redes sociais e pegaram alguns desavisados, né, alguns inconsequentes que postaram lá cortando cabeça de torcedor do Cerro, memes assim, né? Olha aqui o que está nos esperando lá no Brasil, é esse o clima que os brasileiros estão preparando para a nossa torcida do Cerro Porteño quando chegar lá. Sugiro que não viaje ninguém do Cerro para esse jogo lá, que a gente não ocupe as arquibancadas do Brasil. Quer dizer, não tem fim isso, não tem fim. Essa que é a verdade. E, inclusive, se você pegar as redes sociais lá, às quais você está se referindo, muitos torcedores do Cerro também com frases, com declarações racistas. Total. Né? Racistas também. Então, assim, é uma coisa que realmente ela é muito maior que o futebol, isso é um fato, né? Muito maior, é da sociedade. O presidente, ele fala isso da comunidade. Né? Mas o futebol está inserido na sociedade. Ele não abriu um portal lá, vai todo mundo jogar bola e depois volta para a sociedade. Não, ele está inserido na sociedade. E o futebol, mediante as suas grandes instituições, a Conmebol é uma grande instituição, assim como é a FIFA, assim como são as confederações, né? Elas deveriam realmente dar exemplo, né, de como ajudar a transformar a sociedade, talvez ajudar no processo de educação aí das sociedades, né, com relação a esse tema. Porque eu acho que, assim, na declaração do Alejandro Domingues durante o sorteio, assim, Fábio, ele fala de ações que a Conmebol está fazendo de tudo para coibir. Eu não acho que a Conmebol está fazendo de tudo, vide aí a punição Cerro Porteño, que é uma punição. Não, e essa foi a risível. reclamação da Leila também, né? Quando ela Sim. fala que algumas multas da Conmebol para as instituições são muito maiores do que a multa que a Conmebol destinou ao Cerro com relação ao racismo, né? Então, assim, os valores são muito maiores, como ela fala, por exemplo, o atraso do time entrar em campo ou de outras questões, do que algo que é muito mais importante para ser coibido do que isso, né? E, enfim, eu assisti a apresentação ontem dos grupos, né? E o presidente, assim, quando ele lê, né, a gente tem que bater palmas, né? Porque ele faz a abertura do pronunciamento dele com relação à violência, com relação ao racismo, né? Ele fala que a Conmebol vai tentar, junto aos órgãos responsáveis, não só esportivos, né, mas a governos, a pensar em algo que isso seja limitado, né, se não extinto, porque a extinção é mais difícil, mas que seja algo bem, né, mais controlado do que é. Mas aí, ao final, né, a hora que a pessoa vai a uma entrevista, que ela realmente está falando sem ler nada, e aí acaba caindo nessa armadilha, né, que ele mesmo se colocou com relação à declaração que ele deu. Então, é isso, é difícil a gente enfim, tentar fazer uma observação com relação a isso, a maneira como isso pode ser solucionado é muito difícil, mas vai partir deles, né? Eu acho que as punições têm que ser muito mais severas, eu acho que realmente tem que ter algo esportivo e com relação aos países também, porque aí você vê, a gente leva, um braço tocando no assunto racismo e o outro braço defendendo com o assunto violência, né? Então, assim, a gente, teoricamente, aqui a gente é acusado de racismo, mas quando a gente vai para um país, a gente é agredido de forma física. Não tem que ter as duas coisas. É isso. Então, você tem que ter um controle com relação à proteção dos torcedores que vêm, por exemplo, para o Brasil, né, que é onde eles falam que eles são colocados, expostos a essa violência policial ou de outros torcedores. Eu acho que isso também tem que ser cuidado. O torcedor, quando ele sai do país dele, ele tem que ter um mínimo de segurança para ele chegar no estádio e ir embora para o seu país. Também tem que ter um mínimo de comportamento. É isso. Porque os caras que estão presos no Peñarol, eles quase destruíram a praia lá no Rio de Janeiro. E essas pessoas que vêm para cá, eles têm que entender também que aqui não é um país sem lei, né? Que os gestos dele racistas, eles vão ser coibidos com cadeia, né? Que é o que aconteceu em muitos aqui momentos. É crime. Exatamente. E também que eles não vão achar que vão chegar no Brasil e vão fazer aquilo que eles querem nas praias, em contato com outros torcedores. Mas é isso. A questão Conmebol
e a questão de governo realmente para que a gente tente inibir tudo isso que está acontecendo. E só para finalizar, isso tudo é esporte, é futebol, né? Isso é futebol, isso é esporte, é para levar bons sentimentos, boas energias, né? É para servir como exemplo para a sociedade positiva do que é o esporte, do que é ser um atleta profissional, do que o esporte pode modificar a vida das pessoas. E nesse quesito todo, isso está sendo o pior exemplo possível. Tem um levante aí, protagonizado pelo presidente do Peñarol, para a criação de um comitê com os demais países, né, para tratar o tema Brasil. Né, porque eles não aguentam mais chegar aqui, serem agredidos, presos, eventualmente e tal. Então, quer dizer, tem uma guerra instalada nos bastidores, né, o campo está lá, a bola está rolando, o show não pode parar, mas a guerra está aí, né? Agora, eu quero ressaltar alguns pontos. Né? Eu vou te pedir depois para já emendar, já falar do grupo do Palmeiras. Primeiro ponto. Parabéns, Paulo Boazzi, espetacular a sua manifestação. Era isso que o torcedor do Palmeiras, que o torcedor brasileiro esperava de um dirigente. Parabéns, Boazzi. Parabéns mesmo pelo seu comportamento. Eu entendo que a presidente do Palmeiras perdeu uma grande oportunidade de falar na cara do presidente da Sul-Americana e na cara do presidente do Cerro Porteño, ela cara a cara com eles, porque ela não foi atendida pelo presidente da Sul-Americana quando ela ligou, e o presidente do Cerro Porteño, a primeira nota era uma chacota, não era uma nota, era uma brincadeira. Então ela perdeu essa oportunidade, porque a Leila sabe falar, ela sabe se comportar, ela é uma espetacular presidente, e ela sabe se comportar nessas situações. Na dureza, ela se sobressai. E ela perdeu uma grande oportunidade. O repúdio dela em não ir se transformou em perda de oportunidade, de se manifestar claramente na frente desses cidadãos, né? Na frente desses elementos. O Boazzi foi perfeito na minha interpretação. Perfeito, porque a sociedade não está separada do futebol e o futebol não está separado da sociedade. Se não há punição, a impunidade leva a que isso siga frequentemente. E isso precisa acabar. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a FIFA não faz rigorosamente nada, nem na Europa, nem na América do Sul, nem na América Central, não faz rigorosamente nada. Se a FIFA tivesse mão pesada, em todos os casos, isso já estaria resolvido. Perfeito. É a minha visão a respeito do fato. Quanto ao grupo do Palmeiras... Bolívar, Sport Cristal, se não me falha a memória, essa deve ser a 14ª vez que o Palmeiras vai enfrentar o Cerro Porteño. É o clube que o Palmeiras mais enfrentou em Libertadores da América, né? E vai jogar de novo contra o Sporting Cristal. Vocês estão lembrados do ano passado? O primeiro jogo do Palmeiras na Libertadores? Contra o Sporting Cristal. Entre uma final e outra do Campeonato Paulista, foi o time reserva do Palmeiras. Não foi bem. Não foi bem. O que aconteceu na volta? 6 para o Verdão, jogando em casa. Empacotou o time do Sporting Cristal. Mas eu acho o grupo não... Foi o Bolívar? Hã? Era o Bolívar, né? Foi o Bolívar. Foi o Bolívar. Mas foi jogar na altitude. Isso. Empacotou depois o Bolívar aqui, com tranquilidade. Aí, tranquilo. Jogou, Rony acabou com o jogo. Rafael Veiga jogou demais. Foi um pacote de bola na rede do time adversário. Eu acho o grupo do Palmeiras... Eu acho o grupo do Palmeiras... o Cerro Porteño não tem um time ruim. O Gatito está lá, tá pegando no gol lá agora. Não tem um time ruim. O Palmeiras vai ter... o Sport Cristal vai ter o problema da altitude. De jogar a 4.100 metros no aeroporto, 3.660 no estádio. Perfeito? O Bolívar. O Bolívar. Não falei Sport Cristal. O Bolívar. Quanto ao Cristal, o Cristal é aquele time que entra na Libertadores e sai, você nem viu. Você nem reparou. Ele chega e tô na Libertadores, tá bom? Tá, saiu. É o time foquinha, sobe, faz uma graça. Entra e sai. Você nem percebe a atuação do Sport Cristal. O Palmeiras tem todas as condições de se classificar com uma certa vantagem. Quer dizer, uma das melhores campanhas, talvez a melhor campanha da primeira Não vejo cartela cheia do Palmeiras. Ah, não? Não vejo cartela Onde vai cheia. tropeçar? Porque tem o jogo na altitude. E tem o Cerro Porteño fora de casa. E aqui um detalhe sobre a altitude. Os bolivianos ainda não começaram o seu campeonato. Não começou a temporada na Bolívia ainda. Eles estão com problemas administrativos lá, um perrengue com a federação local. Eles jogaram um torneio de verão agora. O Bolívar foi o campeão, inclusive. Mas não tem o campeonato em atividade ainda. Ou seja, o Palmeiras vai enfrentar um time que não tem jogo oficial no ano. Agora, vamos colocar o grupo aí do Botafogo. Eu vou jogar as duas aí pro Zinho, que eu quero ver o Zinho sobre o Palmeiras também, obviamente.
Mas joga o grupo do Botafogo aí, ó, que é o atual campeão. Botafogo, Estudiantes, Universidade do Chile e o glorioso Carabobo. Então é isso aí, torcedor do Verdão, deixa aquele like, beleza? E se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Falou e até mais!